A minha primeira escolha profissional começou antes de eu precisar, sei lá, preencher uma inscrição na faculdade. Eu comecei a fazer teatro no ensino fundamental e eu continuei no ensino médio e depois eu fui fazer faculdade de artes cênicas. A música sempre esteve ali. Eu toco violão desde os 12 anos. Eu estudei piano em um conservatório de música erudita. E foi nesse período também que eu gravei 2 filmes. Então, assim, não era fogo de palha, sabe? Era uma coisa que eu fazia há mais tempo na minha vida e na qual eu me reconhecia. E o meu critério naquela época, para ser o mais honesto possível, era que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu amava. E olha, talvez essa seja uma das maiores mentiras que a gente conta para essa galera mais nova. Mas enfim, essa escolha era coerente para mim naquele momento, e o teatro e a música já estavam compondo as experiências que eu usaria hoje na minha carreira. Mas tinha uma coisa que eu ainda não sabia perguntar, que era, eu sabia o que eu gostava de fazer, mas eu não sabia o que aquele trabalho permitiria eu ter como vida. Eu não conseguia visualizar uma carreira com clareza. Eu não enxergava a possibilidade de crescimento ou quanto tempo ia levar para eu me estabilizar, para eu conseguir construir, sei lá, uma carreira ou alguma coisa do tipo. E na procura por aquilo que eu mais amava, eu acabei chegando num momento que eu me senti mais perdido em toda a minha vida. Eu fui fazer letras na USP porque eu queria, sei lá, uma formação que abrisse mais possibilidade de trabalho e, na boa, a USP foi um processo de cura para mim. O curso foi do caralho, eu tinha contato com literatura, com a língua, e a carreira acadêmica, de uma certa forma, ela me ajudava a construir uma visão de futuro, sabe? Então eu aprendi a falar inglês, eu aprendi a falar francês, eu conheci a França e mais 3 países da Europa. Então, assim, esse tempo na letras se pagou muito. Mas o mais importante é que durante um tempo eu pensei, é isso. Eu posso seguir na carreira acadêmica, eu posso dar aula, eu posso, sei lá, trabalhar com texto. Agora existe um caminho, sabe? Só que quando eu estava chegando no final do curso, uma pergunta começou a me perseguir, que era, com o que eu vou trabalhar para ganhar a vida que eu quero ter? Uma vida mais confortável, com liberdade geográfica e com a oportunidade de poder mover a minha carreira para a Europa se fosse possível, porque esse sempre foi o meu plano e o da Gabi. Então, nesse momento, eu estava com 27 anos e eu percebi que a Letras ampliava as minhas possibilidades. Eu podia ir para o marketing digital, na época estava bem forte o UX Writing, ainda bem que eu não fui, mas mesmo assim nada estava dado, sabe? E aí entra um assunto que costuma deixar qualquer pessoa que conversa sobre sonho meio desconfortável, que é dinheiro. Então, eu sei, dinheiro não traz felicidade, é claro, mas a falta dele te tira o poder de escolha. Então, é o ter o dinheiro que te possibilita escolher onde você vai morar, com que nível de segurança, te possibilita, sei lá, criar seus filhos e se mudar para a Europa, por exemplo, como era o nosso plano. Então, para mim, dinheiro, ter uma carreira e ganhar dinheiro não era sobre comprar coisas, mas era sobre eu ter a margem de escolha. E aí foi nesse momento que eu consegui formular a pergunta certa, que não era o que eu quero fazer, mas o que eu preciso fazer para alcançar a vida que eu quero ter. E quando eu coloquei os critérios no papel, tipo, o que eu quero da vida, quais são os requisitos, a decisão de escolher trabalhar com tecnologia foi meio que óbvia. Tipo, liberdade geográfica, o salário é mais alto, tem oportunidade profissional em qualquer lugar do mundo. Eu posso trabalhar remoto, posso trabalhar híbrido. E tudo isso eram coisas que eu gostaria de construir na minha vida. Então, 4 anos atrás, eu comecei na área de tecnologia, comecei uma graduação, porque na época eu pensei justamente nessa questão do longo prazo, eu quero uma vaga na Europa. E quando eu fui olhar os requisitos dessas vagas, todos eles pediam graduação, era uma coisa meio básica, assim. Então eu decidi começar pela tecnologia fazendo uma graduação, eu já fazia site na época, né?
vendia site. Então foi uma coisa meio natural para mim, assim. E aconteceu uma coisa no final do dia que eu não tinha colocado na planilha e foi... Eu adorei o curso. A área de tecnologia, ela tem uma questão fascinante que é assim, você tem um problema e você resolve um problema e algo muda na realidade, você traz para a realidade uma coisa que não estava lá antes. Então, por exemplo, se você automatiza um processo, se você cria uma ferramenta para as pessoas trabalharem com ela, você muda a forma como as pessoas fazem as coisas, e isso é incrível. E essa mudança não fez tudo ficar fácil. Eu precisei aprender outra linguagem profissional, eu precisei adquirir uma base técnica de uma coisa que eu não tinha. Só que dessa vez eu sabia que a dificuldade que eu estava passando era um sinal de que eu estava no caminho certo, porque isso fazia parte do caminho que ia me levar ao lugar que eu queria chegar, e não uma coisa ideal, abstrata, uma coisa concreta, requisitos concretos. E foi justamente essa escolha profissional que começou a mudar também as cidades que a gente podia viver. 3 anos atrás, eu e a Gabi, a gente estava morando no centro de São Paulo, perto da Sé, e a gente estava guardando dinheiro já para ir para a Europa, só que chegou uma hora que a gente sentiu uma urgência real de sair dali. Tipo, a gente queria ir para um lugar que a gente conseguisse ser mais feliz, que tivesse mais tranquilidade na vida cotidiana, e que a gente não precisasse entregar uma parte tão grande da nossa renda para continuar existindo no olho do furacão. E foi aí que a gente fez o que qualquer casal romântico faz: abriu uma planilha. A gente começou a comparar a infraestrutura, o custo de vida das cidades, e aí a primeira opção que a gente viu no estado de São Paulo era Ribeirão Preto. Só que aí me fizeram uma proposta de trabalho, e eu tive que ir para Indaiatuba um mês depois. E Indaiatuba é uma cidade muito legal, mas uma coisa é fato, assim, é muito cara. E quando eu saí desse emprego, a gente voltou para a planilha mais uma vez, só que dessa vez a gente estava procurando uma cidade que pudesse me dar acesso a São Paulo, ao mercado de São Paulo, mas que não tivesse ali naquela meiuca, e que tivesse um custo de vida mais baixo e a possibilidade da gente ter mais qualidade de vida. E aí foi assim que a gente chegou na ideia de vir para Praia Grande. A gente veio para cá no final do ano, e aí, cara, era uma cidade que eu vinha desde pequeno. E foi uma coisa muito boa, assim, a gente sentiu uma coisa muito boa da cidade. Então a gente conseguiu morar num bairro bom, ter uma vida muito melhor e pagar mais ou menos 60% do valor que a gente pagaria se a gente estivesse em São Paulo. E como o meu trabalho eu podia fazer tanto remoto quanto híbrido, eu não precisei interromper minha carreira por causa dessa mudança. E hoje é assim que eu trabalho. Eu vivo com a Gabi, a gente cuida da Madalena, cuida do Zeuzinho, e a preocupação é a nossa próxima grande viagem, que é essa sim, muito mais próxima do que a gente sempre sonhou, que é a nossa ida para Madrid. Então, cara, se eu tirei uma lição prática de todas essas mudanças, foi o seguinte: você não é um pé de alface. Então, se você está vivendo numa cidade que você vive mal, que o seu salário é pouco, você não tem dinheiro nem para, sei lá, sair da casa dos seus pais, então talvez antes de abrir o LinkedIn, cara, você precise abrir o Google Maps e uma planilha. Então, como eu falei, a mudança para Madrid está acontecendo agora e a gente não sabe exatamente como as coisas vão acontecer nos próximos meses. Então, se você quer acompanhar essa jornada, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque eu vou mostrar todo o processo aqui para vocês. Então, isso vai ajudar muito a nossa comunidade a crescer. E aí, alguém olha para essa história e diz: tá, mas então você devia ter feito tecnologia desde o começo. E eu acho que é aí que essa pessoa se engana, porque o profissional que eu sou hoje não nasceu na faculdade de TI. O teatro aparece quando eu preciso ocupar um espaço, quando eu preciso falar em público, quando eu preciso apresentar uma ideia e entender quem está do outro lado, como isso que eu estou fazendo aqui. A letras, por outro lado, já veio na forma como eu leio, como eu escrevo, como eu penso, como eu trabalho com 4 línguas. E a tecnologia deu um lugar onde eu consigo, com tudo isso, construir uma coisa concreta. E na boa, fazer um aplicativo em Python tem um monte de gente que faz. Mas agora,
construir esse aplicativo, entender o problema de negócio, as pessoas que estão envolvidas, como explicar essa solução para pessoas não técnicas e fazer isso em 4 línguas, cara, essa combinação pouca gente tem no mercado. Então, eu olho para o teatro, eu olho para a música, eu olho para letras como uma formação única e completa de mim, sabe? E o que mudou ao longo do tempo não foi o valor do que veio antes, foram os critérios que eu passei a acrescentar na minha vida. Então, primeiro, eu queria fazer o que eu amava, depois eu quis ampliar as possibilidades de trabalho. E aí, eu passei a considerar o salário, a liberdade geográfica e o lugar onde eu ia viver como um fator determinante. E cada escolha que eu fiz acrescentou uma camada a mais nessa minha combinação profissional. E é muito triste, porque eu vejo muita gente que hoje não sabe o que quer da vida e acha que é assim mesmo. E eu entendo, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito difícil, muito rápido, as coisas mudam muito e muito rápido. Mas ao contrário disso servir como desculpa, isso deveria ser uma forma ainda mais urgente de encarar o conhecimento, de buscar saber o que você quer, os lugares que você quer ocupar. Porque às vezes a gente trava não por falta de opção, mas por excesso delas. Então, se você... aquela velha história, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. Agora, se você sabe aonde você quer chegar, aí todas as possibilidades do universo vão se resumir em 2 ou 3 decisões que você tem que tomar. E o resto é disciplina e trabalho. E é isso. Eu não sei exatamente o que vai sair de Madrid. E a vida continua sendo as surpresas fora da planilha. Mas hoje eu sei o que eu quero preservar. O que eu aceito mudar e que tipo de vida eu estou tentando construir. E agora eu quero saber, se você chegou até aqui, quantas mudanças você teve aí na sua carreira. O que está acontecendo na sua vida de mudança. Conta aqui nos comentários que eu vou acompanhar e com certeza eu vou ler o seu comentário, porque esse canal está começando. Então eu não só vou ler seu comentário, eu vou responder ele, beleza? Até semana que vem.